Jesus é o Senhor. Estamos muito alegres por termos a oportunidade dessa tarde de falar um pouco da nossa história, quem somos nós. Isso é muito importante. Gostaria que os irmãos projetassem primeiro uma imagem, um slide aqui. Vocês estão conseguindo ver? Hã? É que a definição não é muito boa. Olha ali, ó. Lá atrás, tá vendo? Foi construído naquela época o que hoje é o Centro de Convivência. Ali era o nosso local de reuniões. Sabe quem está correndo aqui? Hã? É o irmão Dong. Olha aqui, ó, o irmão Dong correndo aí. Olha como... Isso foi em torno de 1980, 81. É. Vocês sabiam que a estância naquela época era assim? É bom saber, então. Ok. Vamos passar para o próximo. Aí é dentro do local. Está aqui o irmão Dong falando e o Pedro traduzindo. Tá vendo? Tá melhor agora? Olha só. Antigamente era assim. Ok, vamos para o próximo. Ó, pessoal saindo. Tá vendo? Aqui você já pode ver de uma maneira mais clara, né, o centro de convivência e tal. Que hoje é o centro de convivência. Muito bem. Vamos para... Olha os dias de hoje. Que maravilha. Olha só. Bom. Você sabe que aquelas primeiras fotos ocorreram mais ou menos uns 33 anos atrás. Eu quero saber, quem estava aqui em 1981? Levanta a mão. 1981. 1981. Ó. Pouquíssimos. Quem aqui não tinha nem nascido, levanta a mão. Olha só. Então, eu vou falar uma coisa. Primeiro, a estância mudou? Muito ou pouco? Mas eu quero falar uma coisa mais importante do que essa mudança física da estância. Se você acha que a estância mudou, eu quero dizer, nós mudamos mais do que a estância. Porque se só a estância mudasse e nós ficássemos ainda o mesmo, não teria nenhum significado. E eu quero tocar um outro assunto. Naquela época, quase todos vocês nem existiam. Só uma minoria que está hoje aqui teve parte naquela história, naquilo que foi passado naquela época. Esses que estavam lá em 1981, naquela época, eles podem dizer, isso faz parte
da nossa história. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. É que hoje vocês têm a oportunidade de fazer parte da história. Naquela época, vocês não tiveram, mas hoje vocês têm. Isso é algo grandioso ou não? Para que nós percebamos a grandiosidade desse fato, nós vamos falar um pouco da história da igreja. Porque a nossa história não é uma história separada, isolada. A nossa história faz parte da história da igreja. Faz parte da história do povo de Deus nessa terra. Naquela época vocês não haviam nem nascido. Vocês não faziam parte da história do povo de Deus nessa terra, mas hoje vocês fazem parte. Olha, isso é um grande privilégio. Então vamos voltar mais ou menos uns 2000 anos atrás. Conhecer um pouco a história do nosso povo. Conhecer um pouco a história da igreja. Porque nós precisamos saber quem somos nós. Você precisa saber quem você é. Qual é a identidade do seu povo. Sabemos que o Senhor morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida. E em Atos 2, nós vemos o surgimento da igreja. Eu creio que isso todos vocês sabem. E a situação da vida da igreja em Atos 2 era uma situação maravilhosa. Em Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós podemos ver aqui aí, o surgimento da igreja e o surgimento de uma vida da igreja maravilhosa. Mas também sabemos que com o decorrer do tempo, problemas surgiram. Muitas coisas negativas tentaram entrar na igreja. E à medida que as coisas iam acontecendo, Deus ia falando. E nós temos então todo o registro da palavra de Deus, contando para nós o falar de Deus e o que acontecia com as igrejas. E o que ocorreu foi que, com o tempo, os apóstolos foram morrendo, quase todos eles foram martirizados, e muitas coisas negativas entraram. Tanto que no final do século I havia restado somente João. E João, então, nos dá a palavra de Deus, fechando a toda a Bíblia. Ele deixou para nós
o Evangelho, Epístolas e Apocalipse. Naquela época, muitas coisas negativas já haviam entrado. Mas você sabe, a solução para todas as coisas negativas é a palavra de Deus. E a igreja foi entrando em decadência. Muitas coisas humanas entraram. E a situação foi piorando. Mas graças a Deus, existe a Bíblia, que é a palavra de Deus. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu que no século II, pessoas passaram a ler a Bíblia e viram que havia muita coisa errada. E aí, eles tiveram uma decisão. Nós queremos viver a palavra de Deus. Nós vamos falar de muitos grupos que surgiram. Nós não vamos entrar no mérito de todas as interpretações bíblicas que eles tiveram. Mas nós vamos dar ênfase sobre alguns pontos essenciais que eles viram. No ano de 156 até o ano 200, surgiram os montanistas. Eles tentaram mudar a situação, não conseguiram. E eles começaram a dar atenção ao Espírito que habita interiormente. Começaram a dar atenção no poder do Espírito. Eles queriam voltar à prática do ensinamento dos apóstolos, às práticas da igreja primitiva. E eles esperavam todos os dias pela volta do Senhor. Você sabe, quando tem gente que busca o Senhor assim, surge perseguição. Mas o povo de Deus, que entra na palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, não tem medo da perseguição. Eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero que vocês leiam comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu quero que vocês leiam com espírito, porque vocês estão lendo a palavra de Deus. Amém? Nossa voz tem que ser maior do que o ruído dessa chuva aí. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqui mostra uma coisa. No meio daquela situação de decadência, pessoas leram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus. Eles tinham fé, eles tinham certeza. E eles tinham convicção. E o versículo 2, vamos ler juntos também? Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu vou dizer uma coisa: quem crê tem bom testemunho. Se você não tem bom testemunho, é porque você não crê. Você não tem convicção. Mas quem crê, quem tem convicção, dá um bom testemunho. Depois dos montanistas, surgiram os priscilianistas. Prisciliano foi um nobre espanhol. Ele, quando se converteu, deixou todas as riquezas do mundo
Eles davam ênfase à leitura bíblica. E leitura bíblica entre os leigos, porque naquela época se enfatizava que somente os clérigos podiam ler a Bíblia. Mas ele enfatizava a leitura da Bíblia nas casas. E diziam que homens e mulheres podiam ler a Bíblia. Eles foram perseguidos. Muitos deles foram mortos. Eles foram mortos, mas não desistiram. Porque eles tinham convicção. Eles sabiam que uma vida sem a palavra de Deus não tem sentido. Eles sabiam se eles não lutassem por isso, seus filhos não teriam direito à palavra de Deus. Mais tarde, esses priscilianistas, eles têm um período 340 a 385, mais ou menos esse período. Depois nós temos os paulicianos. Eles se denominavam entre si irmãos, rejeitavam imagens, porque eles queriam a realidade da palavra de Deus. Foram mortos. A imperatriz Teodora mandou matar 100 mil deles. Vocês podem ver, amados irmãos, que a história da igreja, nós vemos pessoas que no meio das trevas, eles tiveram contato com a palavra de Deus. E o que eles tocaram na palavra de Deus foram coisas preciosas, tremendas. E elas abraçaram o que a palavra dizia e deram suas vidas por isso. Hoje, você tem acesso à palavra de Deus? Você dá valor? Você lê a Bíblia todos os dias? Paulicianos entre 625 a 800. Depois nós temos os Bogomius, de 950 a 1463. Eram conhecidos como os amigos de Deus. Eles enfatizavam o sacerdócio universal. Todos podem servir a Deus. Todos têm o direito de servir a Deus. E eles lutaram por isso. Hoje, amado irmão, amada irmã, você tem o direito de servir a Deus e você tem que lutar por isso. Não deixe o mundo usurpar você. Você tem que ser, eu tenho o direito de servir a Deus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Eu não vou deixar ninguém tirar esse meu direito. Eles se preocupavam com o mundo entrando na igreja, com a mistura. Você hoje se preocupa? Você hoje se preocupa ou você ajuda a introduzir o mundo na igreja? Eles também foram perseguidos. Muitos deram suas vidas para que o mundo não entrasse na igreja. Qual é a nossa atitude? Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos ler juntos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amados irmãos, aqui está pessoas que creem na palavra de Deus e pessoas que creem no poder da palavra de Deus. Se hoje nós temos fé, é porque cremos na palavra de Deus e no poder da palavra de Deus. Mais tarde, nós temos os albigenses, 1150 a 1300. Eles tinham como centro Cristo e a palavra.
Você pode ver, amados irmãos, ao longo da história, tinha sempre um grupo, uma minoria, que tinha contato com a palavra de Deus e amava a palavra de Deus. Mais tarde nós temos os valdenses. Inclusive a gente fala muito de Pedro Valdo, né? Que fala sobre a questão da colportagem. Eles condenavam o sistema que estavam ali, eram simples. E eles apreciavam a pessoa de Cristo. Esses foram grupos de pessoas, mas também houve pessoas que Deus levantou, como John Wycliffe. John Wycliffe foi de 1324 a 1384. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, porque ele queria que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E você sabe, porque ele fez essa tradução e permitindo que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, muitos e muitos foram despertados. Não menospreze o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus muda pessoas. A palavra de Deus dá vida às pessoas. Um dos que receberam a influência por causa da questão do Wycliffe foi John Hus. Ele enfatizava que Cristo era a cabeça da igreja. Ele pregava a Bíblia como a base da fé. Ele foi perseguido pelo catolicismo. Ele foi queimado vivo. E quando estava sendo queimado, ele cantava hinos. E ele disse uma coisa. Hus, na língua da Boêmia, significa ganso. Ele disse assim: vocês podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não poderão queimar. E 100 anos depois surgiu Martim Lutero. Deus é Deus. Ninguém faz Deus se calar. Mas Deus precisa de homens nessa terra. Deus precisa de homens nessa terra que falem a palavra de Deus. Você quer ser um desses? Tem um outro chamado Peter Tchaikovsky. 1390 a 1452. Ele era um escritor, lançou um bom fundamento. Ele também recebeu influência tanto de Wycliffe como de Hus. E ele se preocupava muito com o mundo. Ele disse o seguinte: o que eu vejo hoje é que as pessoas pegam Cristo para ser uma cobertura de doce para o mundo que eles amam. Ele era contra o mundanismo na igreja. E sabe, isso é o grande perigo, esse é o nosso temor. Nós temos medo de que isso ocorra na vida de vocês. Que você ame o mundo e você pega Cristo como uma cobertura de chocolate para esse mundo que você ama. E ele era contra o quê? Porque as pessoas naquela época falavam que Cristo tinha, a palavra de Deus tinha que conformar-se com o mundo. Ele diz, o mundo não precisa mudar, Cristo é que tem que mudar. É isso, amados irmãos? É isso que você faz na sua vida? Eu vou dizer uma coisa.
Existe um princípio espiritual que é o seguinte: se você não deixa a palavra de Deus transformar você, você vai transformar a palavra de Deus. Significa, quando a palavra de Deus vem e quer mudar a sua vida, mas você não quer mudar de vida, você diz, não é bem assim. Você mudou a palavra de Deus, porque você não quer que a palavra de Deus te mude. Essa era a questão de que ele era contra. Nós temos os Irmãos Unidos da Boêmia, 1457 a 1621. Eles traduziram a Bíblia para a língua deles. Depois temos Caspar von Schwenkfeld, 1489 e 1561. Ele viu muito sobre Cristo e a igreja. Falava sobre espírito e vida. Falava sobre que a palavra é viva. Falava sobre comer e beber do espírito. Depois nós temos o início da reforma. Martim Lutero se levantou, porque ele teve uma experiência com Deus, viu a justificação pela fé. Por causa do tempo, eu não vou me prolongar muito. Depois nós temos também Calvino. E começaram então a surgir as chamadas igrejas nacionais. Igrejas nacionais por quê? Porque muitos se aproveitaram da reforma para libertar-se do domínio do Papa. E surgiram as igrejas independentes, baseado em doutrinas ou pessoas. Mas Deus queria ainda restaurar muita coisa. O conteúdo, a realidade da palavra de Deus. Nós temos, o início da reforma foi em torno de 1517. Nós temos George Fox, 1624 a 1691. Ele pregava sobre a realidade do Espírito que habita interiormente. E ele pregava de que a unção nos ensina. Temos um jesuíta francês chamado Jean de Labade. Fala do poder que vem da comunhão interior com Deus. Temos Madame Guyon. Esse Jean de Labadie é 1610, 1674. Madame Guyon, 1648, 1717. Ela era uma francesa e os seus escritos falam muito sobre a vida interior com o Senhor. Temos William Law, de 1686 a 1761, falando sobre o trabalho interior do Espírito. Temos o Conde Zinzendorf, 1700 a 1760, sobre a questão dos irmãos da Morávia. É aí que se começa uma forte restauração sobre a unidade do povo de Deus e a vida da igreja. Sabe, esses irmãos, no início, eles se juntaram porque estavam sendo perseguidos e ficaram sob a proteção desse conde. Começaram a ter muitas brigas e disputas entre si, e um dia eles foram diante do Senhor, e o Senhor os encheu do Espírito. Daí eles passaram a amar uns aos outros. Não somente amando uns aos outros, mas amando as pessoas. Tiveram um forte espírito pelo Evangelho, e eles começaram a orar. Eles começaram a prática da oração 24 horas sem cessar. E você sabe, eles praticaram essa oração, essa intercessão 24 horas sem cessar ao longo de 100 anos. Você sabe o que é oração contínua? 100 anos. Durante 100 anos havia sempre alguém orando pelo Evangelho. E eu creio, amados irmãos, que até nós somos frutos dessa oração.
Irmãos, o que nós estamos falando aqui é a história do nosso povo. Você pertence a esse povo. Você não pertence ao mundo. Amém? Temos também John e Charles Wesley, 1703 até 1791. Temos o Darby, temos Irmãos Unidos. Deus usou para restaurar muitas e muitas verdades. É uma pena que com a restauração das verdades também muitas divisões foram causadas. Temos Robert Govet, os Irmãos Unidos é de 1800 a 1882. Depois temos Robert Govet, 1813 a 1901. Ele falava a verdade sobre o reino, da volta do Senhor e arrebatamento. Podemos ver que ao longo do tempo o Senhor foi restaurando. Temos Pember, 1837 a 1910. Ele falava sobre a importância de nós deixarmos todo o nosso preconceito, todos os nossos, o que nós sabemos, nosso sentimento, e com espírito de oração, ir à palavra de Deus. Não ir com as coisas formatadas, mas livre de tudo, permitir que o Espírito nos impressione com a palavra. Nós temos também Penton, temos Andrew Murray, 1828, 1917, falava também sobre a vida interior. Temos Jesse Payne Lewis, 1861, 1927, falando sobre a vida interior, também a obra da cruz. Depois, no século XX, tem o famoso reavivamento do país de Gales. E 1900 também, no século XX, nós vemos Deus levantando homens como o irmão Watchman Nee, com a visão de que todas essas riquezas são para o corpo de Cristo. E a necessidade da unidade, de juntos expressarmos a unidade do povo de Deus. E de que em cada cidade deve haver uma expressão do povo de Deus. Temos o irmão Lee, que continuou passando para nós a questão da realidade do Espírito, a questão da visão do Espírito. E Deus restaurou a prática do ler e orar a palavra, invocar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nós temos o nosso amado irmão Dong, cujo encargo é fazer com que nós vivamos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não pode ser uma doutrina, mas tem que ser realidade em nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa. A história é para aí? Não. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Nós precisamos prestar atenção a certas coisas. Eu quero chamar a atenção de vocês a certas coisas. Primeiro, baseado em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3, vemos aqui pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, foram despertados pela palavra de Deus e tiveram uma atitude. Porque creram, tiveram uma atitude. Ao longo da história da igreja, quantos deram suas vidas para que a Bíblia fosse dada a nós? Para que as verdades estivessem presentes? Então todo esse legado de 2000 anos está sendo esperado para ser transmitido a alguém. Esse alguém pode ser você, se você quiser. Se você não quiser, outros pegarão. Porque Deus sempre vai levantar alguém. Você sabe, eu quero dar um testemunho pessoal. Quando eu lia a história da igreja, eu orava assim para o Senhor. Senhor, se em todos os tempos
O Senhor pôde levantar gente assim. O Senhor hoje também pode levantar. Se o Senhor ganhou esses para você, Senhor, se o Senhor os ganhou, você pode me ganhar também. Mas o que eu não quero é ficar fora dessa história. Você quer ficar fora? Bom, olha só. Tiveram uma atitude porque creram na palavra de Deus. Durante esses dias, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Você pode crer e pode não crer. Quem crê tem atitude. Quem crê tem decisão. Vamos ainda continuar em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 tem uma expressão que se repete. Se não me engano, repete-se 19 vezes, uma coisa assim. É a expressão pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Por quê? Pela fé. Porque eles tocaram a palavra de Deus. Porque eles ouviram a palavra de Deus. E ainda nós temos duas classes de pessoas. Hebreus capítulo 11 mostra as pessoas mencionadas pelo nome. Assim como na história da igreja, há pessoas que a gente sabe o nome. Mas também em Hebreus 11 existem as pessoas que não têm nome. Assim como na história da igreja, muitos serviram a Deus, deram suas vidas, mas nós não sabemos o nome deles, mas Deus sabe. Você pode pertencer a um grupo que tem nome ou não tem nome. Ter ou não ter nome não interessa. Importante é que diante de Deus haja o registro da sua pessoa. Aí você vai poder dizer, eu faço parte da história da igreja. Amém? E ainda mais, eu gostaria que a gente lesse a partir do versículo 33, Hebreus 11, 33. Eu vou ler para os irmãos. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E eu quero falar para vocês, esses nunca desistiram. Eles nunca voltaram para trás, porque sabiam em quem eles tinham crido. Você sabe, essa é a linhagem a qual nós pertencemos. Nós não pertencemos a uma linhagem de covardes. Nós não pertencemos a uma linhagem que desiste diante da primeira dificuldade. Nós pertencemos a uma linhagem que vai até o fim. Esse é o seu povo. E ainda mais, continua, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Você hoje quer conformar-se a esse mundo? Eu vou dizer uma coisa. Existe um grupo de pessoas que o mundo não é digno.
significa o quê? Vão rir de você na escola, vão zombar de você, não aceitarão você em muitos grupinhos, mas você deve ser uma coisa: eu não quero isso, o mundo não é digno de mim, eu pertenço ao reino, eu pertenço ao povo de Deus, eu não vendo minha primogenitura, eu não desisto, eu vou até o fim. Porque a Bíblia, a história da igreja conta a história da minha família. Diga para o irmão e irmã que está ao seu lado: essa é a história da minha família. Você é covarde? É? Você vende a primogenitura? Você despreza a palavra de Deus? Esse não é muito fraco. Muito fraco. Vocês são pessoas que desistem? Agora está melhor. Quando o mundo vem oferecer as coisas, não. Quando o mundo vem, não! Eu tenho convicção. Se você fica lá, não. Você tem certeza? Eu não sei. Você dá um tempinho para eu pensar? É isso aí? Essa foi a atitude ao longo dos 2000 anos da história da igreja? Foi essa a atitude do povo de Deus? Foi? E essa vai ser sua atitude? Agora estou começando a gostar, viu? Agora estou começando a identificar. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha, vamos ler juntos versículos 39 e 40, tá bem? Vamos ler juntos. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso quer dizer o quê? Que eles fizeram a parte dele, mas não está completa. Ainda está faltando uma parte. Qual parte que está faltando? É a nossa parte. Isso é como corrida de revezamento. Nós já enfatizamos isso em várias conferências. É como corrida de revezamento. Por exemplo, 4 por 100. Termina quando o primeiro completa o 100? Não. Vai indo até o último completar. Não é isso? Bom, nós estamos correndo. E vocês são os que devem continuar a corrida. Você pode perguntar: quando que eu começo? Nessa idade, a partir de 12 anos, é uma boa idade para começar. Eu quero fazer uma pergunta. Numa corrida de revezamento, por exemplo, eu estou correndo, eu tenho que transmitir para aquela pessoa que está lá. A pessoa que está lá fica parado esperando? Ele faz isso aí? Como é que ele faz? Começa a correr, né? Vê que ele começa a correr porque ele tem que pegar velocidade. E o outro passa para ele correndo. Não é? Não passa correndo? Porque se ele ficar parado, ele vai perder tempo. Ele tem que começar a correr. Então eu vou falar uma coisa, amado irmão, amada irmã. Comece a correr agora. Se você começar a correr agora, eu vou dizer, quase 100% de chance que um dia o bastão vai cair na sua mão. Agora, se você ficar parado, é 100% de certeza
que o bastão não vai ser colocado na sua mão. Preste atenção, há 2 tipos de bastão. O bastão coletivo, que vai de geração a geração, e o bastão individual. O bastão vai ser transmitido à próxima geração. Isso é certo. A questão é, você fará parte dessa próxima geração? Quem quer fazer parte dessa próxima geração, levanta a mão. Então, fica de pé. Quero que você diga, vou começar a correr agora! Mas não está fazendo, corre! Começar a correr agora! Eu estou fazendo simular isso aqui, por quê? Porque nós somos muito... eu vou começar a correr agora, mas está ali. Obrigado, pode sentar. Eu gostaria muito... Claro, nós esperamos todos ser arrebatados enquanto estivermos vivos. Mas se o Senhor tardar, gostaria muito que a nossa geração pudesse passar o bastão para vocês, porque vocês já começaram a correr. Dizem, não, eu vou correr quando tiver 30 anos, agora eu sou muito novo para isso. Então vou dizer uma coisa, você está fora. Essa não é a história do seu povo, porque a história desse povo é uma história de gente que vai firme, porque crê na palavra de Deus. Nós devemos ser a continuação da história da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você sabia que é uma nuvem de testemunhas olhando para você? Sabe, todos esses que nós mencionamos nesses 2000 anos da história da igreja, eles estão torcendo por você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E daí você vai amar o mundo. Eles, que é isso? Mas aquele está buscando, aquele está orando, aquele está lendo a Bíblia. Vai chegar o final da corrida. Desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem 2 coisas: peso e pecado. Pecado faz você tropeçar. O peso faz você correr menos. Correr a uma velocidade lenta. Pecado faz você cair. Mas muitas vezes você diz, não, eu estou correndo ainda, mas você está cheio de peso. Você corre a uma velocidade lenta. Você vai ganhar a corrida desse jeito? Vamos tirar peso e pecado. Eu quero correr rápido. Quanto mais rápido eu correr, mais cedo o Senhor voltará. E tem a torcida. E tem a torcida. Diga para o irmão que está ao seu lado. E tem a torcida. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Olhe para o Senhor, você vai ganhar força, você vai correr. E versículos 12 e 13, vamos ler juntos, versículo 12 e 13 do capítulo 12 de Hebreus. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco.
antes seja curado. Amém? Eu quero falar outra coisa para vocês, amados irmãos, amadas irmãs. É o seguinte: ao longo da história da igreja, nós vemos Deus levantando diferentes grupos, Deus usando diferentes pessoas, mas o problema maior é que o resultado disso não era duradouro. Geralmente durava em torno de 100 anos. Por quê? 100 anos é o período de 3 gerações. Deus, quando levanta uma primeira geração, essa geração tem visão, toca na palavra, ama a palavra e luta e corre. Daí vem uma segunda geração que nasceu numa família que já tem essa visão. Daí esses simplesmente seguem, fazem por tradição. E o resultado disso é que vai surgir uma terceira geração que vai permitir que o mundo, as coisas entrem, aí surgindo a degradação. Sabe, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui nasceram numa família cristã? Levanta a mão. Sabe qual é o nosso medo? É que você esteja aqui por tradição. Não por revelação. Não porque o Senhor apareceu para você. Aí, a primeira tentativa que o inimigo vem, já leva você embora. Primeiro vento, você já cai. Por que nós sempre enfatizamos, por meio da palavra, foi falado importante você ler a palavra de Deus, levar você a orar. Toda reunião quase tem os irmãos que dizem, agora você levanta e vou orar, repita a oração, porque o nosso desejo é que você, mesmo tendo nascido numa família cristã, você tenha a garra de alguém da primeira geração. Significa, eu não estou aqui por tradição. Eu não estou aqui simplesmente porque os meus pais me falaram. Estou aqui porque eu vi Deus e Deus me chamou. Aí, ninguém derruba você. Você quer ser alguém da primeira geração? Então, mude de atitude. Olha só, esses da história da igreja. Olha só, esses da história da igreja. Eles viram algo e deram suas vidas por isso. Se hoje você tem a Bíblia na mão, é porque irmãos morreram por isso. Então, qual o valor que você dá a essa Bíblia? Irmãos morreram para que você tivesse acesso. Imagina você pegar a Bíblia e desprezar. Um dia você encontrar esses irmãos que morreram para que você tivesse a Bíblia na mão. Ele falará para você. O que você fez com a Bíblia? Muitas verdades hoje, que hoje conhecemos, que é o legado da história da igreja. Você, não, eu já ouvi. Isso eu já sei. Mas foi legado para nós. Não é para nós sabermos, é para nós vivermos. Daí, imagina naquele dia, você encontrar com esses irmãos que deram a vida pela Bíblia, falar para você, valeu a pena eu dar minha vida. Você vai reinar. Valeu a pena. Imagina outros falando assim para você, valeu a pena eu defender a palavra de Deus. Porque você pôde viver essa realidade. Todos esses que sofreram, deram suas vidas. Nós temos que fazer isso valer a pena. Mas o que é mais importante é fazer valer a pena a morte do Senhor na cruz por nós. O que Ele quer ganhar? O que Ele quer ganhar? Sabe, essa aqui é minha oração sempre. Senhor, o que você quer ganhar? Eu quero dar minha vida para isso. Porque você deu a vida por mim. Amém?
Essa é a história do nosso povo. Essa é a história da sua família. Você não sente orgulho dessa família? Você não sente que isso é algo maravilhoso? Pertencer a um povo assim é muito melhor que pertencer a grupo de rock, não é? Esses turminhas aí, não é muito melhor? Você pertencer ao povo de Deus? Os caras, o que você é? Diz, eu sou do povo de Deus. Os caras podem rir de você, eu sinto orgulho disso. Eu tenho uma história que vocês nem conhecem. Isso nos faz mudar de atitude. Amém? Bom, o nosso encargo nessa tarde era passar essa visão. Quando que vocês vão começar a correr?